Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. No nosso último encontro, nós lemos o trecho em que é identificado, é explicado qual é o significado do número 666, né? Ou mundialmente conhecido como número da besta, né? E Emmanuel explica isso de uma forma precisa, porém chocante, que na verdade o seu representante seria o próprio Papa, né? Por quê? Porque ele ocupa uma posição representando o Cristo, mas que de alguma forma usa como plataforma toda a riqueza amealhada de forma contrária aos ensinamentos de Jesus, né? Mas em nome daqueles que assim se sacrificaram, né? Eu vou ler o último trecho só para que dê sentido, né? Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que o sumo pontífice da Igreja Romana, quem usa os títulos de Vicari Generalis Dei in Terris, Vicarius Filio Dei, e dos Cleri, que significa Vigário Geral de Deus na Terra, Vigário do Filho de Deus e Príncipe do Clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Muito bem, então a gente tem que ler o Apocalipse, né? Antes de mais nada, já que é de tanta importância assim. E por ser alegórico, né? Ele tem basicamente uma introdução em que João escreve às igrejas à época, a gente provavelmente já comentou sobre isso, sobre advertências de comportamento, de seguimento dos ensinos de Jesus. Uma das preocupações à época é se as pessoas que faziam oferendas aos seus santos, se podia ser usada essa comida como alimento. Essa era a grande discussão, né? E existiam diáconos são servos, né? Aqueles que seguem Jesus, né? Entre eles estabeleceu-se uma denominação de diácono, e existiam alguns que colocavam que não tinha problema nenhum se alimentar dessas oferendas. Já João colocava que não, que tinha que ser mantida a pureza do evangelho e não se envolver com esse tipo de prática, né? Isso tem um resquício muito forte do judaísmo, né? Na pureza dos alimentos. Então, primeiro, João adverte as igrejas, né? De Éfeso, Sardes, Tiatira, Pérgamo, né? Tem mais uma aqui que eu não decorei o nome. E para só então Filadélfia e Laodiceia, para depois então ele começar a discorrer sobre a visão que ele teve, né? E ainda continua assim no capítulo 4. Depois de escrever as cartas às igrejas, eu, João, tive uma visão, né? Havia uma porta no céu, e a primeira que eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: suba até aqui para que eu lhe mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Eu vou ler só mais um pedacinho. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono havia outros 24, e neles 24 anciãos
estavam sentados, todos eles vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Muito bem. Eu vou interromper aqui, é muito longo, né? Mas só para dar uma ideia que a visão começa com a descrição de um encontro de espíritos da esfera crística, né? São espíritos do qual participa Jesus. Lá na frente ele vai colocar. Então, não é simplesmente uma descrição apenas de Jesus, né? Não, mas não de espíritos responsáveis pela evolução do sistema solar e talvez até de outras regiões, que ali se encontram para discutir sobre o destino da Terra. Mais para frente, Emmanuel também, em outro capítulo, vai descrever que já ocorreram 3 desses encontros, né? Quando da formação da Terra, olha só, um encontro dessa natureza, desse clã, quando da formação da Terra, um segundo encontro na preparação da vinda do Cristo e um terceiro encontro agora neste período de transição. Numa passagem do Chico, no Pinga Fogo, né, ele comentou que quando o homem desceu na Lua, 20 de julho de 1969, né, o homem desceu na Lua. Nesta época, ocorreu um encontro, talvez dessa magnitude, em que se colocava qual seria a destinação da Terra. E os selos já estavam preparados para serem quebrados, como na representação do Apocalipse. E Jesus interviu pedindo para que adiasse um pouco essa decisão por 50 anos, como uma oportunidade final das grandes nações em retomarem o seu equilíbrio, né? E que se superado, e o Chico coloca, superado esse período, nós teríamos um avanço muito grande, né? Esse prazo expirou em 2019 e, felizmente, não houve grande conflito, né? Nós passamos aí por épocas difíceis, ainda hoje também, mas parece que naquele prazo que ficou estabelecido, a Terra não entrou num conflito generalizado, né? O que também nos dá uma esperança prática. O que é esperança prática? É uma esperança imediata de que as coisas estão em mais controle do que a gente imagina, né? Então não precisamos ficar esperando o pior, né? Parece que o pior já passou. O perigo maior já passou, né? De todos os países se enfrentarem aí com consequências mais graves, né? Muito bem. Então vamos continuar aqui a leitura, né? Para a gente não se perder. O roteiro de luz e de amor. Mas voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina, que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. É que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor, através do qual todas as almas podem ascender às luminosas montanhas da sabedoria dos céus. O que significa isso, assim, né? Do jeito que ele fala? O Evangelho, né? O Evangelho, a Boa Nova, os ensinos de Jesus, que estão minimamente descritos nos 4 Evangelhos, é o roteiro individual, não está falando coletivo, é individual. É necessário que aprendamos e pratiquemos o Evangelho. Senão toda essa transformação ela não vai ocorrer. Ela não cai do céu, né? Não existe uma intervenção celestial para impor o Evangelho às pessoas. Não tem como isso, né? Por quê? Porque é de dentro para fora, é de indivíduo para indivíduo. E, portanto, esta obra é pessoal.
Se ela é pessoal, ela não depende do outro, não depende de ninguém, não depende da sociedade, não depende da época, ela é atemporal, né? Não depende do lugar. Então, o que Jesus trouxe é como se fosse uma receita individual que terá reflexos coletivos. Não é, apesar de estarmos falando sempre de sociedade, de planeta, todo o processo de evolução, ele é individual. Se ele é individual, independe do outro. O outro pode ser marido, mulher, filho, sociedade, seja lá o que for. É comum, inclusive nas nossas reuniões, muitos colocarem, né, abertamente, de uma forma bem legal até, né? Ah, mas a educação tem uma influência sobre isso, a sociedade, quase colocando como o governo tem a obrigação de ensinar isso. Tudo bem, né? É claro que se vier desta forma, ninguém vai reclamar, né? Mas o processo, ele é íntimo, é pessoal. Não adianta nada o Estado impor o evangelho, impor a fraternidade, porque se a natureza do indivíduo ela é refratária a isso, não vai adiantar nada, como a gente vê. Agora, se for o inverso, né? Se a sociedade inteira impõe uma série de valores que interessam à sociedade ou aos donos do poder, mas o indivíduo ele está evangelizado, né? Ele está sintonizado com as leis naturais do universo, não há Estado que faça com que ele se corrompa, né? Aquele que se corrompeu é porque não está firme ainda. E é justamente essa a obra de Jesus. O mundo inteiro tinha os seus tinha e tem seus próprios interesses e tentou impor-se a ele. Mas ele, né, se manteve seguro o tempo todo, né? Por quê? Porque a verdade a verdade predomina sobre as circunstâncias. De uma forma proporcional, é isso que nós temos que fazer. Então, aprender e praticar o Evangelho é obrigação individual. Por isso que eles chamam o roteiro de luz e de amor. E vamos continuando aqui no capítulo 15º, a evolução do cristianismo. Penosos compromissos romanos. Então ele retoma agora as consequências imediatas pela crucificação de Jesus. As imediatas foram aquelas que nós colocamos do Monte Vesúvio para eles, né? Do vulcão, colocamos para os judeus da destruição do Templo de Jerusalém, mas isso são imediatos, né? Agora, os mediatos, a médio prazo. Desculpa. Debalde tentaram as forças espirituais o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente à cidade imperial, Roma. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não fora esquecido, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Então, a programação era para que Roma realmente controlasse o mundo. Por quê? Porque era o passo mais avançado do homem, né? Como civilização, como viver em cidade e viver valorizando a família, né? Combinado com os valores da razão dos gregos. Então, a programação era que Roma mesmo controlasse o mundo, porque o mundo era basicamente bárbaro, né? Bárbaro que significa viver em aldeia, viver vinculado à natureza num sistema total. Já os romanos não. Eles construíam cidades, né? Repousos da cultura, bibliotecas, tinham um poder judiciário, era tudo organizadíssimo. Como já comentamos, esse sistema, ele
atravessou todos os séculos e usamos desse sistema, por exemplo, judiciário até hoje, o direito romano. Por quê? Porque já houve pensadores que estabeleceram regras que são as mais próximas do que o homem consegue entender. Então, não faz o menor sentido começar do zero. Pega-se o que já existe e vamos aprimorar. Não é destruir, né? Esse é o grande conceito da doutrina. Ela é reformista, ela não é revolucionária. Revolucionária é quando você destrói tudo e começa do zero. Né? Reformista, o que é? Eu não estou falando de política, se bem que o conceito é semelhante. Reformista é completar aquilo que está incompleto. Né? Parte-se de algo e complementa. É o princípio da natureza, né? Tanto é que a gente desencarna e, quando reencarna, continua aperfeiçoando. Não é destruído tudo que aprendeu e começa-se do zero. Então, o conceito da natureza ele é reformista. Né? Ele é completista e não revolucionário. Né? E dentro dessa ideia, todas as conquistas romanas, era mais fácil aprimorar essas do que começar do zero. Por isso que há uma valorização e uma tentativa de usar de todo esse cabedal que o povo romano já possuía, em relação ao resto da humanidade. Né? Em vão, transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense dos gregos e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em suas energias mais profundas, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. Olha que é profundo isso, né? Mesmo os povos conquistados, né? Eles poderiam colocar a serviço do bem comum as suas próprias experiências. Muitos colocaram, né? E tanto é que o conceito de cidadão romano e cidadão conquistado tendia a se extinguir através das mitologias, né? Dos Zeus casa com a deusa fulana. Esse casamento é a invasão, né? Mas se ele casou, ele faz parte da família, então ele foi incorporado à família, né? Mas não, se manteve as reminiscências de poder, orgulho, conquista, vaidade, ressentimento, que provocou manteve as divisões, né? Aguçou as divisões, né? A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução dos grandes problemas educativos do coração. Se ao homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para as suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade com vistas ao porvir. Então, tudo isso, esse sustentáculo material de Roma, aliado ao Evangelho, propiciaria um desenvolvimento intelectual e, consequentemente, moral e, por conseguinte, espiritual do homem, né? Através das adversidades da natureza, na conquista do seu próprio psique, da sua alma, entender todos esses mecanismos, descobrir através da ciência as regras da matéria, as regras do mundo corpóreo, na medida que você tem toda uma sociedade equilibrada, né? O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, de acordo com os desígnios do plano espiritual. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre,
constantemente inclinados aos liames do mal que o prendiam à terra, adstrito aos mais grosseiros instintos de conservação. E enquanto os espíritos abnegados do alto choram os abusos de liberdades dos romanos, as cidades dos Césares embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o longínquo futuro. Então estamos colhendo hoje todo esse processo de priorizarmos os nossos interesses egoísticos, obviamente, né, aos desígnios, aos planos das trevas, né? Então, pode parecer simplória aquela questão da luta do bem e do mal, mas aqui é uma analogia muito tranquila, né? Quer dizer, o alto, os desígnios dos espíritos superiores é que haja o perdão mútuo para que seja possível a cooperação, colaboração e o convívio para as novas conquistas. Porém, o plano das trevas é diferente. E os homens que se aliam aos interesses das trevas ao impor o seu próprio ressentimento, estabelece a força do mal. Então, veja, o mal pelo mal, a gente, né, sempre coloca que é ignorância e tudo mais, e é mesmo, né? Porque ele só tem força porque o encarnado acolhe as inspirações das trevas. Se o homem não estabelecesse esse liame, não haveria luta de bem e mal. Ele se restringiria ao mundo espiritual. E o mal não teria força. Por isso que, voltando para o nosso dia a dia, né, não adianta reclamar de obsessor, né? O obsessor, ele é que me provoca isso. Sim, é verdade, ele provoca, mas nós mantemos um elo de ligação com ele. E por isso ele encontra força para nos obsediar. Então como é que eu quebro isso? Mudando de lado. Né? Como é que eu mudo de lado? Aplico o evangelho. Mas como é que eu aplico o evangelho? Eu sou uma boa pessoa, mais ou menos, né? Você está perdoando, você está sem mágoa, sem ressentimento, você perdoou 70 vezes 7. A hora que a gente começa nesse processo de luta íntima, aí você está demonstrando, né, para a espiritualidade superior que você está mudando de lado e as trevas, né, os obsessores, perdem o acesso sobre nós. Portanto, retomemos no início do parágrafo, né? O evangelho é para aprendizado e prática individual. Não virá uma chuva impondo o mundo de regeneração, um mundo mais feliz. Não, nada disso. Ele só vai acontecer de baixo para cima, a partir da prática de cada um que estiver neste planeta. Estourou nosso tempo, que pena. Até a próxima oportunidade. Queridos companheiros, que Jesus possa estar junto ao coração de cada um de nós. Vamos dar continuidade à leitura e alguma reflexão sobre o livro O Consolador de Emmanuel. Estamos na segunda parte, Filosofia, no título Dever. Pergunta 185. Quais as características de uma boa ação? A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Pergunta 186. O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espiritista cristão?
O acaso propriamente considerado não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção com vistas ao passado delituoso e, no que se refere aos desvios e erros do presente, melhor que ninguém, a sua consciência deve saber da intervenção indébita, levada a efeito sobre a lei de amor estabelecida por Deus, cumprindo-lhe a aguardar conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Vejam que Emmanuel, já nessas duas primeiras perguntas, sendo a primeira, quais são as características da boa ação, e a segunda, sobre a questão do acaso, da consideração do acaso como espíritas, já nos impõe uma reflexão acerca das nossas ações e lucidez nesta encarnação. Nós que buscamos aprender ali o Espiritismo, diante ali das obras básicas, do Livro dos Espíritos, que fala acerca da filosofia de vida que devemos buscar, veremos que sem a ação da caridade não há salvação. E o acaso na nossa vida, de uma maneira geral, como está dizendo aqui, propriamente considerado, não existe. Que possamos acolher todas as situações que nos aparecem na vida, no dia a dia, nas coisas mais simples, buscando lucidez, raciocínio e ação no bem. Tendo uma boa ação, haveremos de nos redimir das situações do passado. Dando continuidade. 187. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo mal para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Vejam que essa resposta é muito importante para a nossa reflexão, que a atitude que devemos ter no mundo é a da lei divina, ensinada pela lei divina. Sabemos que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, num mundo de provas e expiações, devemos sempre buscar o perdão, dar o perdão, porque estamos sempre nos equivocando ainda. E vejam que essa busca do perdão, a princípio, não é tão fácil a cada um de nós, mas a aceitação, a compreensão das situações espirituais pessoais, o autoconhecimento vai nos dar essa oportunidade do auto-perdão e do perdão alheio, do perdão ao próximo, qual devemos tanto. 188. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício,
toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais estranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Pergunta 189. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que o das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes-á o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ela no lar o bom conselho, sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humanidade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloríolas efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará as suas penas no Instituto Sagrado da vida familiar. Nessas duas perguntas, Emmanuel nos esclarece ali dos deveres a cumprir quando nos formamos um lar. Então, os cônjuges ali têm a sua responsabilidade de esforço, de exemplo, principalmente aos filhos. Muitas vezes, pela maioria das nossas uniões serem de prova, há desafios grandiosos para aquele que se dispõe a buscar levar a prova até o fim. Então, vamos encontrar ali muitos
muito trabalho íntimo, muito trabalho de busca de renúncia de si mesmo em favor do grupo. E também exorta ali a função da mãe, podemos dizer até da pessoa que está ali como cuidador do filho ali, muitas vezes é o pai, mas via de regra é a mãe que terá essa responsabilidade em já na gestação acolher esse espírito e lucidamente o encaminhar, observando as inclinações que começam a despontar, buscando a lucidez, acolhendo as provações da vida juntamente com a criança, ensinando ali a fazer a prece a Deus para ganhar forças para resolver as questões que vão ocorrendo, e assim a criança vai ali observando o exemplo, né, daquela que está ali o direcionando. 190. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. 191. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos? Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos para sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa, com vistas ao futuro espiritual. Nessas duas respostas aqui, referente às perguntas sobre filhos rebeldes, Emmanuel nos esclarece que nos esforcemos todos para dar o exemplo como pais, antes das palavras, do direcionamento, que são importantes, mas o exemplo é fundamental. E no caso do filho que não consegue compreender, é rebelde, confiar na providência, lembrando sempre que há um determinismo divino, que todos os filhos de Deus estarão ali, mesmo que seja através da dor, não compreendendo através do amor, seja através da dor que o aprendizado se consolide. Então confiemos em Deus e olhemos muitas vezes esses filhos como filhos de Deus em aprendizado, qual nos cabe zelar sempre, fazer sempre as nossas preces, e a vida se incumbirá de auxiliar a todos nós à busca dessa perfeição que ainda muitas vezes não conseguimos tão facilmente adquirir. 192. A mentira retarda o desenvolvimento do espírito? Mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno, porquanto
essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. A mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios, em sua afeição legítima e sagrada. Essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Importante frisar aqui o que é definido por Emmanuel, que mentira não é ato de guardar a verdade para momento oportuno. Não é disso que estamos falando. Mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo em detrimento dos interesses alheios em sua afeição legítima e sagrada. Então, das atitudes mais difíceis que podemos ter. 193. A verdade, quando dita com sinceridade e franqueza rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa. A verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. O coração, que retém uma parcela maior, está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. Ainda aqui, podemos examinar os exemplos da natureza material. A nutrição de um menino deve conter a substância mantenedora da vida, mas não pode ser análoga à nutrição do adulto. A despreocupação nesse assunto poderia levar a criança ao aniquilamento, embora as substâncias ministradas estivessem repletas de elementos vitais. 194. Devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos guias espirituais em nossas realizações humanas? Um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades de maneira indireta ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. Entretanto, não deveis tomar as suas expressões fraternas por promessa formal, no terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem do vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. 195. Como poderemos encontrar, dentro de nós mesmos, o elemento esclarecedor de qualquer dúvida quanto à realidade fraternal e excelente do ato que pretendamos realizar nas lutas cotidianas da vida de relação? Aqui somos compelidos a recordar o antigo preceito do, entre aspas, amar o próximo como a nós mesmos, fecha aspas, né? Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito recebendo-os de seu irmão na mesma qualidade, intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito ou exemplo aos outros. Com esse processo introspectivo, cessariam todas as campanhas levianas ou atos e das palavras, e a comunidade cristã estaria integrada em conjunto no seu legítimo caminho. E última pergunta, 196. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Muitas são consideradas verdadeiras preces dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Porém, a maioria não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer, porque, se tendes nas mãos o remédio eficaz
com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espírita a vós mesmos. Queridos irmãos, fiquemos com essas reflexões de Emmanuel, que possamos então agradecer acima de tudo a Deus a oportunidade pela vida, lembrando aqui, como no final nos foi dito, que cada um de nós tem ali o espírito protetor que nos auxilia, que nos intui, mas que não vai fazer nada por nós. Nossa atitude seja então de gratidão e não de queixas vazias. Que Deus possa nos auxiliar em nossa trajetória agora e sempre. Até o próximo encontro, queridos companheiros.